Cosmologia e astronomia. A cosmologia é o estudo do universo e seus componentes. Como foi formado, como evoluiu e qual o seu futuro. É tão antiga quanto a humanidade. Uma vez que os grupos sociais primitivos desenvolveram a linguagem, bastou um pequeno passo para as primeiras tentativas de compreender o mundo ao seu redor. Os primórdios da cosmologia, na era neolítica de 20.000 a 100.000 anos atrás, era extremamente local. O universo era aquilo com que você tinha interação imediata. As coisas cosmológicas eram o clima, os terremotos, mudanças bruscas em seu meio ambiente e etc. Coisas externas à experiência diária pareciam sobrenaturais. As mais antigas e mais famosas pinturas rupestres, com 16 a 20.000 anos de idade, se encontram em Lascaux, na França. Por muito tempo, pensou-se que as figuras de animais e humanos na caverna eram símbolos de magia ou adoração para ajudar os caçadores. Por fim, alguém notou que os pontos nas pinturas que decoravam os animais são, na verdade, diagramas de grupos de estrelas. A maioria das constelações tem símbolos diferentes atualmente, mas o touro gigante, possivelmente a imagem mais conhecida da arte rupestre, é de fato a constelação que hoje chamamos de touro, o Taurus. Seu olho é a estrela Aldebaran e uma decoração em forma de V, formada por pontos em torno dele, representa o aglomerado de estrela de Pleiades. O primeiro monumento antigo a ser identificado como observatório astronômico foi o Stonehenge, na Inglaterra. Embora não esteja claro para que era usado, o alinhamento astronômico das pedras é inquestionável. As pedras marcam o nascer do Sol no meio do verão e no meio do inverno, e o nascer e o pôr da Lua. O desenvolvimento da cosmologia no Egito Antigo seguia linhas práticas. As primeiras impressões humanas do céu noturno formularam diversos mitos que depois se tornaram um núcleo da religião egípcia. Já que as divindades principais eram corpos celestiais, os sacerdotes faziam um grande esforço para calcular e prever o horário e o local da aparição de seus deuses. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, cálculos astronômicos eram usados para a preparação de calendários, o que tornou possível a determinação de festivais religiosos e o tempo para o início de certas práticas agrícolas. Os egípcios dividiram o ano em 12 meses e 30 dias, mais 5 dias adicionais. Embora os egípcios fossem profundamente místicos, tinham observações do mundo muito realistas. Assim, perceberam que o céu tinha um movimento aparente em torno da estrela polar ou norte celestial, que é um ponto fixo abstrato em torno do qual o céu gira, e posto que era vontade dos deuses que a construção das pirâmides fosse alinhada para o norte, um dos lados deveria estar voltado perfeitamente para o norte. A cosmologia na Mesopotâmia era muito mais sofisticada. Os babilônios acreditavam em um universo de 6 níveis, com 2 paraísos acima do céu, o paraíso das estrelas, a terra, o subterrâneo de Apsu e o submundo dos mortos. A terra foi criada pelo deus Marduk como uma balsa flutuando no Apsu. Os deuses foram divididos em 2 panteões, um que ocupava os paraísos e outro que ocupava o submundo. A astronomia babilônica é notável por seus registros detalhados e contínuos de fenômenos astronômicos como eclipses, posicionamento dos planetas e nascer e pôr da Lua. Esses registros datam de 800 anos a.C. e são documentos científicos mais antigos existentes. O Merkhet, instrumento de conhecimento, a ferramenta astronômica mais antiga que se tem conhecimento, foi uma invenção egípcia por volta de 600 a.C. Era um antigo instrumento de contagem de tempo. Era usado para traçar o alinhamento de certas estrelas se estivessem visíveis, no intuito de chegar a um horário aproximado à noite. Um Merkhet era composto de uma barra reta ligada a um prumo, um peso suspenso por uma corda que pode ser usado para estabelecer uma linha reta vertical em relação ao solo. Para se usar o Merkhet, o aparato era alinhado com a estrela polar e um segundo Merkhet era usado para se estabelecer um meridiano norte-sul. Essa linha podia ser usada para alinhar uma estrutura ou como ponto de referência para traçar o movimento das estrelas no céu.
Porque a Terra gira em torno de seu próprio eixo, o céu noturno parece revolver em torno da estrela polar. O observador via as estrelas passarem por trás do seu prumo. Um homem ficaria em pé num ponto designado e, por meio de um polo reto, com o topo bifurcado, avistava uma estrela que surgia. Um segundo homem, a uma certa distância do primeiro, então marcava o ponto onde a estrela surgiu usando o Merget. Quando a estrela se punha, o processo era repetido. A medida entre os dois pontos iria então informar o verdadeiro norte do polo central de observação.